opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 42 minutos, 7h42, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 17 de outubro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Ratos, são 7h43, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. Você que acompanha a nossa programação aí através das nossas plataformas digitais, já está vendo aí que estamos a postos com mais uma edição do nosso Política com Pimenta. Já estão por aqui os nossos comentaristas desta manhã de terça-feira, Dr. Gilberto Luiz de Azevedo e também Osmar Bento Campreguer. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes e à nossa equipe técnica. Doutor Gilberto, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bem, o primeiro tema para a gente debater hoje aqui no Repórter Cultura, no Política com Pimenta, a gente mostrou para o ouvinte ontem e agora quer a opinião de vocês a respeito desse tema. O Gilmar Mendes, mais uma vez fora dos autos, mais uma vez participando de palestra no exterior, dessa vez com o Rodrigo Pacheco, inclusive participando desse evento lá em Paris. O Rodrigo Pacheco, no início, né, antes dessa fala aí do Gilmar Mendes, o Rodrigo Pacheco meio que deu uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal, dizendo que os limites, né, constitucionais prevêem aí que os poderes têm autonomia e que está havendo muita interferência no legislativo aqui no Brasil, enfim, dando uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal. Aí o Gilmar Mendes ficou nervosinho com essa fala do Pacheco e aí tentou, né, se defender, e aí veio essa fala do Gilmar Mendes onde ele solta mais uma pérola, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito graças à decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, se essa frase, a gente até tenta pegar um contexto maior da fala para ver se, mas ele pisou na bola feio, né, com essa fala aí do Gilmar Mendes. Mesmo que ele quisesse ter dito outra coisa, ficou muito ruim, né, o que se ouviu da boca dele nesse final de semana ali a respeito dessa situação das eleições no Brasil. Então eu quero ouvir também a opinião, mais uma vez, dos nossos comentaristas a respeito de mais um episódio envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal que se manifesta fora dos autos, participando de eventos, de palestras e causa aí um constrangimento para o processo eleitoral brasileiro, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Doutor Gilberto, seu posicionamento. Muito bem, Lula só é presidente do Brasil por causa do STF. Ele próprio, a esquerda, as classes intelectuais que dizem que ganharam a eleição. Não, isso é falso. Quem ganhou a eleição foi o STF. O que o ministro Gilmar Mendes falou foi mais um momento de sincericídio. Ele colocou às claras o que aconteceu no Brasil. O STF, se fosse reeleito Jair Bolsonaro, sofreria alguns reveses, como agora está podendo tomar reveses com o Pacheco. Então, essa atitude por parte do STF, ou de quem mais o comanda, foi no sentido de manter o poder. E, como eles disseram anteriormente, eleição não se ganha, se toma. Perdeu, mané. Na verdade, o STF foi decisivo para que Lula fosse declarado presidente. Eles anularam, eles modificaram a jurisprudência que havia sido colocada a respeito da prisão de segunda instância e colocaram Lula em liberdade, na rua, porque ele estava cumprindo penas por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Assim como eles também anularam 4 outras ações penais que haviam contra ele.
com aquela desculpa de que o CEP estava errado. No entanto, os malfeitos não foram julgados e nem serão, porque houve a prescrição de muitos deles. Nessa circunstância, deixou de ser ficha suja e passou a ser candidato e foi eleito numa eleição que agora, quem duvidou à época pode duvidar muito mais ainda. É possível verificar essa situação. Além do que, o braço do STF, que é o TSE, que é braço do TSE, do STF, perdão, agiu com bastante rigor em relação às ações por parte da direita. Ou seja, qualquer situação, qualquer colocação que fosse colocada, principalmente agora em relação a essas questões que nós estamos vendo aqui na atualidade em relação ao Hamas, foram silenciadas. E chegou agora ao ponto de declarar inelegível o candidato ou o possível candidato da direita. Agora os brasileiros, então, tiveram a oportunidade de ouvir a verdade por uma figura pública que é o decano do Supremo Tribunal Federal. O que dizer a respeito das próximas eleições? Qual a garantia que se terá de que não haverá interferência do STF nas eleições futuras? Penso que, por si só, essa situação, essa confissão, coloca em xeque o nosso sistema eleitoral. Osmar Campreguer, seu posicionamento. Bom, eu sempre sou um crítico dos juízes, porque os juízes, para mim, eles não são políticos. Eles devem se manifestar nos autos, ser o mais discreto possível e não dar declarações públicas, porque as declarações públicas elas são contraditórias e servem para alimentar um lado e o outro sobre as dúvidas que existem. Eu vejo o seguinte, o que o STF, de fato, ele tem muita... porque foi ele que liberou Lula para concorrer. Se não fosse o STF, o Lula não podia concorrer e evidentemente não estaria na competição. Agora, atribuir ao STF a derrota é muito, eu diria, precipitado, porque, na realidade, quem derrotou a direita foi a própria direita, a autoderrota. Quando o presidente da época viu o Lula liberado, ele não falou nada, ele ficou quieto, porque ele acreditava que o Lula concorrendo, a vitória dele estaria garantida. Então, ele ficou quieto e acreditou que o povo, de certa forma, rejeitaria o Lula e eles teriam uma vitória tranquila. Só que isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o próprio presidente se autoderrotou. Porque o que o presidente fez é absolutamente impossível você ganhar uma eleição trabalhando contra si próprio. Quando uma autoridade, o doutor Gilberto sabe, o Dair sabe, quando você tem um cargo, poder, você tem que exercer ele com moderação e cuidado, porque você está sempre sendo visado. E o que o presidente fez? Ele agiu como ele foi deputado, ele não mediu as palavras e se autoderrotou, acreditando que as pesquisas estavam erradas, acreditando na data povo e essas coisas. Mas eu queria voltar à declaração do Gilmar, eu acho condenável, não me agrada essas coisas, e mais, eu não consigo entender por que o presidente do Senado, o presidente do TSU e um ministro vão para Paris para fazer palestras. Nós temos um Brasil que tem espaço para todos os lugares. Para que nós vamos para Paris tratar de assuntos que dizem respeito ao Brasil? Essas coisas eu não entendo. Isso tudo pago pelo erário público. Eu não consigo entender isso. Eu acho que isso deveria ser, acima de tudo, condenado. E não é só Paris, é Estados Unidos, é Itália. Para que os ministros vão lá dar aula para quem nem entende português? Então, essas coisas, para mim, são mais graves do que as próprias declarações.
Muito bem, e doutor Gilberto, a gente vai entrar dentro do mesmo assunto, mas num subassunto aí, que é a atuação do Rodrigo Pacheco. Obviamente que esse comentário aí do Osmar faz todo sentido, né? De que para que ir fazer palestra lá em Paris sobre assuntos que dizem respeito aqui ao nosso país, né? Ao Brasil. Eles foram lá lavar roupa suja lá em Paris, né? Sendo que aqui no Brasil tem tanque, tem máquina de lavar roupa também, tem detergente, tem sabão em pó também, né? Não precisaria ir lá para Paris. Mas vamos lá, tirando essa situação de fora aí, o Rodrigo Pacheco, ele, depois que o nome dele deixou de ser aventado para uma possibilidade para o Supremo Tribunal Federal, porque até ali ele vinha com uma postura de engavetar tudo que era pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e não se manifestava publicamente. Quando se manifestava, era inquirido, ele botava panos quentes, ele é bem perspicaz nas palavras, né, em ser comedido nas palavras, mas de um momento para cá, depois que o seu nome deixou de ser aventado aí para o Supremo Tribunal Federal, ele começou a ter uma postura diferente. Ele começou a perceber que ele vai precisar da sua base eleitoral, que essa postura, se ele quiser permanecer em algum cargo político, e isso tudo, será que tem feito ele mudar esse discurso? Dá para esperar alguma coisa ainda com relação ao presidente da Casa Legislativa, que é o Senado, em relação a ser realmente um contrapeso nessa situação aí do Supremo Tribunal Federal, da atuação do Supremo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esqueceu um componente dessa lavação de roupa suja, que são as águas do Sena, né? Elas lavam muito bem a roupa suja. Enfim, eu penso que uma vez que ele não vai ser agraciado com uma banca no Supremo Tribunal Federal, uma cadeira, perdão, no Supremo Tribunal Federal, ele acordou para a realidade, que ele estava sendo utilizado como massa de manobra por parte tanto do STF como do Executivo, da chefia do Executivo. E ele, percebendo essa situação, e pela própria pressão dos senadores e da população, ele viu necessidade de que haja uma determinada contenção por parte dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente as monocráticas. Ora, se é um tribunal, mais pessoas deveriam estar falando a respeito disso. No mínimo três juízes, 3 ministros deveriam opinar sobre uma determinada causa, como fazem nas outras questões, porque nós temos uma Câmara e um Senado eleitos pela população, são 81 senadores, 513 deputados, é isso, e eles são eleitos pelo povo, mas me parece que da forma como é colocada não vale o que ali é debatido. Se é o melhor ou se não é tanto bom, mas foi votado e pela essência da democracia, que é a representação popular. E penso que não pode exclusivamente um ministro vir ali, dar uma canetada e dizer, isso aqui não vale. Como agora está no programa de governo de gestão do ministro Barroso, que ele vai tratar de saneamento básico. Ora, onde cabe a um ministro do Supremo Tribunal Federal tratar sobre saneamento básico? Ele não tem a caneta, ele não tem um trator, ele não tem nada. Concordo com o Osmar, o ministro do Supremo, como qualquer outro juiz, tem que se manifestar nos autos, e ele não pode ser um agente público que age como um agente político. Ele tem que julgar de acordo com o que está nos autos, as suas convicções, dentro da legislação, verificar a legislação e enfim, aquilo que está na Constituição, que eles tanto falam, mas a Constituição está que nem uma biruta de aeroporto. Para onde o vento sopra, seguem. Eu concordo que o Rodrigo Pacheco, e acho que ele tem que tomar alguma atitude. Qual que é? Eles estão discutindo lá em cima e eles têm que acelerar essa situação.
porque ficou claro e patente que há necessidade de botar um freio de arrumação nessa questão, porque não se pode destituir o povo do poder. Se destituir o povo do poder, nós estaremos numa ditadura. E eu não sei se já não estamos numa ditadura em função dessas situações que têm acontecido muito recentemente. Osmar, seu posicionamento também sobre essa atuação do Rodrigo Pacheco especificamente. Parece que ele desceu do muro ou ele foi derrubado de lá para tomar decisões. Mas eu, com relação às medidas que estavam sendo tomadas, eu não concordo quase com nenhuma delas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que bateu o recorde, tem dúvidas se a discussão na Comissão de Justiça durou 40 segundos ou 43. Tem dúvidas porque tem gente que diz que durou 40 segundos e tem gente que diz que durou 43 segundos a discussão no CCJ. Então, esse é um ponto. Eu concordo com o mandato de ministro. Isso é uma coisa que eu concordo. Para mim, também deveria ser estabelecido algumas regras para recorrer ao STF. Por exemplo, não um partido, deveria ter pelo menos 3, 4 partidos que, vamos imaginar um mínimo de 20 parlamentares que recorrem, e não um unicamente vai lá e faz um pedido. Essas, para mim, são coisas que poderiam estar. Agora, limitar, dizer para o Supremo não julgar monocraticamente, não dar liminar, eu acho isso hoje interessa para alguns, amanhã não interessa para esse grupo. Então, aqui se fez muita... O que se fez? Aqui no Brasil se mudou de forma precipitada, por exemplo, a indicação, a mudança da PEC da Bengala, que passou de 70 para 75. O que aconteceu? Se fosse isso, nós teríamos mais ministros trocados, mas na época não queriam deixar Dilma nomear outro ministro, então mudar as regras. Então, mudar as regras de forma precipitada, para não permitir certas coisas, eu não concordo com isso. Eu acho que o que deveria se criar é uma forma de haver menos recurso ao STF e fazer dele um tribunal constitucional. Isso eu acho correto. Agora, querer se invadir a competência do STF para julgar, inclusive, muitos prazos para vistas já tinham sido definidos, inclusive o do Congresso, a proposta atual é mais abrangente, ela permite mais espaço do que outro. Então, acho que está havendo uma precipitação, porque não está se olhando ali pertinho, e não se está se olhando o futuro. Então, precisaria baixar a temperatura, a fervura, para ter uma discussão racional. O que é bom, o que é ruim. E, baseado nisso, fazer uma votação mais assim centrada, sem esses extremismos que está sendo feito agora. Muito bem, olha, vamos entrar na nossa segunda pauta, que é uma pauta importante também, tendo em vista tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. A gente não vai aqui fazer comentários geopolíticos, enfim, mas logicamente que mexe com todo mundo, fica a expectativa também do que esse conflito pode afetar em termos da economia global, né, os reflexos que isso pode trazer para todos os países, mas o que está chamando a atenção, principalmente aqui no Brasil, e comentários também políticos a respeito desse conflito lá entre Israel e o grupo terrorista, o Hamas, é a falta de posicionamento claro, específico do Brasil nessa questão. Hoje pela manhã mesmo estava repercutindo uma notícia de que o ministro da Defesa lá de Israel esteve nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem quem está na presidência lá, o Joe Biden, que é democrata, ou seja, é um progressista, mais alinhado à esquerda, mas mesmo assim teve um posicionamento contundente, né? Imediatamente lá os Estados Unidos e outros países assumiram, determinaram, chamaram o grupo Hamas do que ele realmente é, que é um grupo terrorista, assumiram um posicionamento de defesa de Israel e do direito que Israel tem de se defender e de defender a sua população, e também
de contra-atacar ali o grupo terrorista, o Hamas. Inclusive ontem, nessa fala ali lá dos Estados Unidos, do ministro da Defesa lá também, dos Estados Unidos ali, falando que o Israel tem o direito, né, de se defender e conta com o apoio irrestrito dos Estados Unidos, inclusive, né? E aí nós vemos aqui o nosso país titubeando no sentido, primeiro, de declarar o grupo Hamas um grupo terrorista e os partidos mais à esquerda ainda, por exemplo, como o PCO, declarando apoio irrestrito ao Hamas, que é o grupo terrorista. Então, queria um comentário de vocês a respeito disso, né? Dessa questão toda que também, de alguma maneira, está sendo politizada aqui no nosso país. Eu começo com você, Osmar. Bom, é uma situação para o Brasil, para o brasileiro comum, seria mais prático que o Brasil se declarasse, declarar o Hamas um grupo terrorista e se posicionar completamente a favor de Israel. Mas o Brasil tem já uma tradição, inclusive no governo anterior, o Brasil, como muleta, usa a muleta de se apoiar na resolução da ONU, de que para declarar um país comunista terrorista, tem que ser declarado pela ONU. A ONU não declara isso porque os 5 membros titulares da ONU, a Rússia e a China, não aceitam declarar o Hamas terrorista. Então, essa resolução, a ONU não vai declarar isso. E o Brasil se sustenta nessa decisão para não se declarar. O Brasil, agora, a última manifestação são, de fato, condenando os ataques a civis, mas de forma genérica. Mas o Brasil também, no governo Bolsonaro, não declarou, usou a mesma estratégia. De se apoiar na decisão da ONU para não declarar terrorista no país. A resolução da ONU como parâmetro para declarar um país, alguém terrorista. Eu acredito que o Brasil deveria ter declarado, não precisava apoiar, não precisa ser contra ou a favor, declarar que aquilo lá foi uma barbárie e condenar os ataques, falar explicitamente em nome do Hamas, ele devia ter feito, mas também condenar os ataques de Israel a civis lá, que eu também acho que está correto, porque essa matança ou essa invasão do território lá também não é justo. Mas o Brasil devia ter se declarado que o Hamas é um grupo terrorista e condenar os seus ataques, que não cabe a brutalidade, não tem como não condenar, mas também fazer restrições à investida de Israel, porque também é uma desumanidade com a população civil o que está acontecendo lá. Se tem um terrorista, não tenho dúvida que aquelas lá tem, mas hoje não é mais, é vingança contra aquele povo lá. Vamos atirar naquele prédio, tem um terrorista. Se tem 50 civis, se eles se salvarem, tudo bem, mas se tem um terrorista, vamos atirar. Então, isso também não é uma atitude humana, vamos dizer, humanitária. Mas eu acho que o Brasil devia sim ter declarado o grupo Hamas como terrorista, condenar os atos que foram condenados, deveria sim. Doutor Gilberto, seu posicionamento sobre essa questão. Mas o Brasil já se posicionou. Osmar, nós estamos em 2023, no 10º mês de 2023. O governo atual é de Lula da Silva, é do PT. É daqui para frente, para trás, nós não resolvemos mais nada. Só a busca de vingança contra o Bolsonaro. Isso é patente. O seguinte, em 20 de julho de 2010, através da Lei 12.292, o Poder Executivo foi autorizado a doar 25 milhões de reais em 2010 para a reconstrução da faixa de Gaza. Foi assinada essa lei por Luiz Inácio Lula da Silva e o Celso Amorim, além do Paulo Bernardo, ex-marido da deputada federal, presidente do PT. Se hoje 25 milhões é dinheiro, naquela época é muito mais. Isso em 2010. Agora, em 2023, no dia 11 de setembro, pouco mais de um mês,
houve a edição do decreto, a promulgação do decreto 11.695, que promulgou o acordo de cooperação técnica entre a República Federativa do Brasil e a Organização para a Libertação da Palestina, em nome da Autoridade Nacional Palestina, firmado em Ramallah em 17 de março de 2010. Esse acordo de cooperação técnica foi assinado em 2010 por quem? Por Celso Amorim, justamente o ministro das Relações Exteriores que está atuando. Existe um outro diplomata que está lá só sentado na cadeira e que obedece tudo ao que o Celso Amorim fala. Cooperação técnica. Quem assinou? Foi o Geraldo Alckmin. Por que foi o Geraldo Alckmin? Todo mundo sabe, porque o governador, aliás, o presidente não estava no Brasil, estava passeando, estava viajando. Não é possível esse tipo de situação. Isso aqui, está publicado em Diário Oficial. O Brasil já definiu o seu lado. O Brasil está ao lado do terror. Não é possível que se assine um acordo de cooperação técnica. Que cooperação técnica que vai ocorrer? O Brasil já forneceu dinheiro para a construção de sistema de águas, de sistema de esgoto, de hospitais. Mas esses equipamentos foram utilizados, de água principalmente, para construir foguetes, para atacar o Estado de Israel dentro do seu território. Os territórios estão definidos. A questão seria de avançar na questão de ceder mais território e avançar nas questões democráticas. O Estado de Israel é um Estado democrático. E a Palestina, a faixa de Gaza, eles são teocráticos, autocráticos. Lá não existe democracia nenhuma. E é isso que o Brasil está participando. O Brasil, agora na presidência rotativa do Conselho de Segurança, ele está se escudando atrás disso para colocar limites na ação de Israel. Israel estava lá no seu cantinho. Era o dia santo de Israel e eles resolveram atravessar a fronteira e atacar Israel. Atacaram residências, mataram, estupraram, fizeram uma barbaridade. E houve a reação de Israel, e essa é que é condenada. Eles não condenam aquilo que os terroristas do Hamas fizeram. Até pode a autoridade palestina, o governo da autoridade palestina, estar trabalhando com afinco na busca da resolução desse tipo de conflito. A coisa estava caminhando, aí de repente algum sabichão que não mora na faixa de Gaza e sim mora num palácio em outro país, se escondendo, resolve incitar a sua população para fazer esse tipo de coisa. É óbvio que houve uma reação. Agora, o Brasil tem que se posicionar a respeito disso aí e sair dessa neutralidade fictícia, porque de um lado ele diz que condena, mas do outro ele firma um acordo de cooperação técnica. Essa neutralidade que o Brasil está alegando, ela não pode ser confundida com essa omissão e muito com essa forma enganosa de uma equivalência moral, vamos dizer assim. O Lula e o Ministério das Relações Exteriores, eles estão ficando distante dessa resposta que a população espera em relação a essa barbaridade. Como é aqui dentro do Brasil, eles estão ficando distantes dessa questão de violência na segurança pública. Basta ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro e na Bahia. São fatos muito mais graves do que aqueles que aconteceram em São Paulo. No entanto, o PT rapidamente passou a criticar o governador de São Paulo e evitou críticas ao governador do Rio de Janeiro e evitou críticas ao governador da Bahia. Quer dizer, o modo de agir é o mesmo. Só agem no momento que lhes interessa, naquilo que lhes interessa. É muito seletivo, está sendo muito seletiva essa situação. A política, essa política de engana-trouxa que está sendo feita aí, não está funcionando. O Brasil está se aliando às piores entidades do mundo.
na América do Sul, as barbaridades, na América Central, os governos de barbaridade. O Brasil agora está atuando, interferindo numa eleição de um povo soberano dos argentinos, nossos vizinhos aqui. Isso não pode acontecer. Na verdade, o Brasil fala que é da paz, no entanto, não está adotando medidas típicas para resolver esse tipo de situação. A gente tem que lembrar algumas questões aí que são importantes nesse conflito, né? O Hamas é um grupo terrorista, ele não representa a Palestina. Exatamente. É um grupo terrorista isolado, ele não representa... Não se fala em Hamas, é querer misturar as bolas ali, não é esse o caso. O Israel está... Hamas, são duas coisas distintas. Não são duas coisas distintas, não. Na verdade, eles são o mesmo povo, como nós brasileiros somos o mesmo povo, nós temos aqui a direita e a esquerda, lá existe um grupo terrorista que assumiu o controle e coloca a população restante como escrava, com a doutrinação, com lavagem cerebral, com um monte de situações. Quer dizer, uma grande parcela tem responsabilidade disso também. Mas quando se fala, né, que Israel... Desculpa só, o Hamas, ele só é forte porque ele foi estimulado por Israel para enfraquecer a autoridade palestina. Que o Israel estimulou o Hamas para ele se fortalecer, os radicais de Israel estimularam o Hamas para ele se fortalecer contra a autoridade palestina. São coisas que foram plantadas lá atrás que agora está sendo colhida. O senhor pode ler, pode pesquisar se o que eu estou falando tem alguma vez, não é verdade. Só que isso também nada justifica o que está acontecendo por lá. O ataque é absolutamente condenável, ninguém está defendendo isso. Nada justifica. Então, quando se fala que Israel está atacando a Palestina, Israel está atacando o grupo Hamas, né? Sim, ele está tirando... Inclusive, Israel está atrasando, né, a entrada, já poderia estar com mais efetivo lá dentro, mas está atrasando essa entrada justamente para que a população palestina possa ser retirada de lá. Mas, inclusive, o Hamas não está deixando, né, que os palestinos saiam de lá, porque acaba utilizando os civis como escudo, né? Inclusive, eles constroem bunkers debaixo de hospitais e escolas, justamente para usar eles como escudo, né? Falam da questão da água. A água lá da faixa de Gaza é cedida por Israel, né? Inclusive, há algumas semanas antes do... Eletricidade também, algumas semanas antes do conflito, Israel, através de um acordo, estava permitindo que palestinos trabalhassem no seu território, né? Terroristas islâmicos, eles não querem, isso é uma outra questão. Os terroristas islâmicos... Eles não querem a paz lá. Os terroristas islâmicos... de armas do mundo também não querem. Os terroristas islâmicos, eles não querem ocupar Israel. Eles querem acabar com qualquer povo que não seja islâmico, inclusive qualquer um. O nosso pode estar na lista também. Então, já está. Então é uma questão, como eu falei, se a gente entra na questão geopolítica e na origem lá do conflito, vai longe a discussão, né? Sim, mas o fato é que o Brasil, como ambos, né, como vocês dois também mencionaram aí, faltou um pouco de sensibilidade do Brasil. Sim, aí de se manifestar mais. Que é correto, dizer, olha, isso aqui eu não aprovo, embora eu condeno esse ataque, porque um crime é um crime cometido pelo teu amigo ou pelo teu inimigo. O mesmo crime ele deve ser visto da mesma forma, né? Você não vai perder o amigo porque ele cometeu um crime, mas o ato dele é criminoso. Muito bem, gente, são 8h16. Só um parênteses ainda, né? Hoje, Israel está sob ataque, foi atacado. Na verdade, já existem ações na Europa de ataques também contra a civilização. Na verdade, é um ataque, está sendo programado esse ataque contra o mundo livre.
contra as democracias, contra a civilização. Eu acho que, embora nós tenhamos muitas coisas para corrigir, eu acho que nós nos encontramos num estágio de civilização um pouco ou bastante mais avançados que esses terroristas do Hamas. Muito bem, gente, 8h16, 17 já, nós precisamos encerrar o nosso Política com Pimenta de hoje, que está bastante atrativo, né, com bastante discussão, com bastante debate a respeito dos temas que nós trouxemos para cá hoje. Quero agradecer a participação do Dr. Gilberto, do Osmar Bento Campregger também nesse debate do dia de hoje do Política com Pimenta. Doutor Gilberto, até na quinta-feira. Pois é, vamos nos despedir do Osmar e do Odair e das pessoas que nos ouvem, desejando que nós tenhamos um tempo um pouco mais solidário com as pessoas aqui de Santa Catarina, do Vale, a chuva nos dê um pouco de sossego, amaine um pouco, já choveu, penso, mais do que suficiente, e que São Pedro distribua melhor essa água por todo o Brasil. Um abraço, Osmar, até quinta-feira. Abraço, Daí, abraço, doutor Gilberto, abraços ouvintes e a nossa equipe até quinta-feira, então.